A paz do Senhor, meus irmãos. Um bom dia a todos. Com muita satisfação, muita alegria, quero cumprimentar o pastor Wagner, a pastora Nádia, toda a mesa diretora da nossa convenção estadual. E no nome deles eu cumprimento a todos os demais com a paz do Senhor. É com muita satisfação que nós estamos aqui e observando os pastores que me antecederam, eu me alegrava no coração, vendo o dinamismo do corpo de Cristo, vendo a multiforme graça de Deus de fluir no meio da igreja. Isso me causa uma emoção muito grande. Digo isso porque já fazem tantos anos que nós estamos trabalhando, eu com minha esposa, estamos completando esse ano 23 anos de ministério. 10 anos como missionários no Uruguai, na Argentina, vendo tantas coisas e participando de tantos movimentos. E o movimento de Deus na nossa vida é que nos leva a vencer a nossa finitude humana, que faz com que a gente possa superar os obstáculos, os gigantes que se levantam a cada dia. O mais lindo de tudo isso é que nós devemos permanecer sendo ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 11 a 18, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Mais adiante, nos versículos 26 e 29, diz assim: Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Amém? Meus amados, nesse texto aqui Jesus fala de 3 personagens. Primeiro ele fala do bom pastor. Segundo ele fala do assalariado. E em terceiro ele fala das ovelhas. Primeiro Jesus apresenta-se como o bom pastor, que dá algumas características importantes. Eu quero citar para vocês nessa manhã rapidamente. Ele dá sua vida pelas suas ovelhas. Isso significa um amor radical, um amor extremo. De fato, Jesus deu a sua vida por nós. Por isso nós estamos aqui nessa manhã. Ele conhece intimamente, versículo 14, cada uma de suas ovelhas. Ele sabe tudo a nosso respeito. Diz a palavra que ele esquadrinha os nossos corações. Ele vê o profundo, o escondido. Ele está atento aos nossos pensamentos, ele está atento aos nossos sentimentos, ele está atento às minhas e às tuas emoções também. Ele é conhecido pelas suas ovelhas, ou seja, ele se revela a nós. E nesta manhã o Senhor tem se revelado de uma forma tão íntima e tão abençoadora nessa manhã convencional. Ele está no nosso meio. Ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ele está num nível de conhecimento tão profundo. Quando o Pai conhece Jesus e Jesus conhece o Pai. Aqui fala de uma paternidade que nos leva, melhor dizendo,
há um constrangimento quando lá no nosso coração e no meio da caminhada nós começamos a reclamar, a murmurar, às vezes pela falta de algum projeto que sonhamos e ele não se desenvolve, às vezes pela falta de algum recurso, às vezes pela ingratidão do povo, às vezes pela traição de algum colega, mas ele tinha um conhecimento do Pai. Versículo 28 diz: ele dá vida eterna para as suas ovelhas, uma promessa de salvação, de uma redenção, de que esse mundo e esse momento que estamos vivendo, ainda que possamos desfrutar de momentos aprazíveis, agradáveis como esta manhã, há momentos de luta, de batalhas, de tristezas e muitas vezes de frustração também, mas ele nos oferece vida eterna, redenção eterna. Ele protege as suas ovelhas, ninguém as arrebatará da sua mão, versículo 28. Em segundo lugar, Jesus ele apresenta aqui o assalariado ou mercenário e as suas características também. Versículos 12, versículos 13 diz: ele não tem cuidado das ovelhas. Ele não é um verdadeiro pastor no sentido de cuidar e de se importar, só trabalha pelo salário e não tem nenhuma identificação com Jesus. Quantas pessoas assim no nosso meio nós temos visto? Diz ainda que ele não é proprietário das ovelhas, porque elas pertencem ao Pai, disse Jesus. Mas muitos parece que querem se apoderar de pessoas, controlar pessoas, sob uma desculpa de mentoria, querem manipular pessoas, não dentro de uma visão, mas dentro de uma metodologia. Nós não precisamos de metodologia, nós precisamos de visão do céu. Diz ainda que numa situação de perigo, ele abandona as ovelhas, ele foge e deixa que elas sejam destruídas pelo lobo, o diabo, porque não se importa e só trabalha pelo dinheiro, salário. Meu Deus, quantas pessoas no nosso meio nós temos visto assim? Quantas? A grande diferença entre o bom pastor e o mercenário é o amor pelas ovelhas. Outro dia, falando com um pastor auxiliar meu, ele disse: pastor, Deus falou forte comigo nessa madrugada. Deus falou que nós devemos amar mais as nossas ovelhas. E eu me constrangi, pensei, reavaliei algumas situações, as nossas atividades, e às vezes o ativismo, e às vezes a falta de tempo para isso, para aquilo, nos levam a uma, como diz o castelhano, a um mareio espiritual. Ficamos tontos e começamos a nos esfriar com respeito ao amor às nossas ovelhas. Devemos amar as nossas ovelhas, pastores. E em terceiro lugar, Jesus apresenta aqui as suas ovelhas, e ele revela as suas características também. Versículo 26 diz que elas creem em Jesus, e que foi até através disso o primeiro passo para se tornarem ovelhas dele. Dizem que ouve a sua voz. Isso significa que, ouvindo a sua voz, querem obedecer a ele. No versículo 27, elas seguem a Jesus. Isso significa que são discípulos dele. Enfim, Jesus compara seus seguidores com ovelhas, e compara a si mesmo como o bom pastor. A grande questão aqui que devemos levantar é: você e eu, aqui nessa manhã, sejamos sinceros, de fato, somos ovelhas do rebanho de Jesus? Pastor, o que é isso? Eu já sou um pastor, tenho tantos anos de fé, me converti, conheci a Jesus, mas será que nós não somos somente pastores, registrados na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, sob o número 2631/05?
Esse é o número da nossa ocupação? Tem muitos que são somente esse número, mas estão esquecendo de ser ovelhas do bom pastor. Meu Deus, nós só podemos dizer que seguimos a Jesus se ouvirmos a sua voz. Aqui um dos pastores que me antecedeu falava sobre isso, que voz nós estamos ouvindo. Segundo Jesus, as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Um discípulo é um seguidor integral do mestre. Um discípulo procura obedecer em tudo e não só o que lhe convém. Se eu faço o que me convém, eu não sou discípulo. A pergunta é nessa manhã, escute, eu quero que você me entenda, na vida real, no dia a dia, será que nós ouvimos a voz de Jesus? Você, pastor, está seguindo as suas ordens e instruções? Isso me faz lembrar alguns anos atrás, onde eu passei pela a maior prova ministerial da minha vida. Isso nunca trouxe assim ao público em uma convenção, no meio de pastores, até no meio do conselho de pastores de Sapucaia do Sul, ao qual nesse momento eu sou o presidente. Mas eu passei por a maior prova da minha vida ministerial, onde eu tive que tomar uma decisão muito forte, de me desvincular de uma convenção, de uma igreja, depois de anos trabalhando, depois de anos me dedicando. A minha decisão era batalhar para continuar nesse lugar. Está aqui o doutor Jean, ele, Tiago, eram meus advogados, e sabe o que eles me disseram? Pastor, isso aí é moleza para nós. Dentro do direito, ninguém pode conspirar dessa forma contra o Senhor. Isso é causa vencida. Dias antes, Deus usa a minha filha de 14 anos, muito discreta, a minha filha número 2, tenho 3 filhas. Leva ela no colégio, ela diz: pai, não te defenda. Mas estão tocando na igreja. Pai, ela volta, deixa ela na escola, ela volta, bate no meio. Não leva advogado. E vim chorando do colégio da minha filha até em casa, dizendo: Senhor, o que eu faço? O meu desejo é defender a igreja, não é nem por mim, não é nem pelo salário, não é nem pela minha condição de pastor presidente de uma cidade. E o Senhor disse: não te defenda. Para resumir a história, eu não me defendi, tive que entregar a minha credencial. Sabe por quê? Porque eu decidi não ser o pastor presidente, eu decidi continuar sendo a ovelha do bom pastor. Aleluia. No outro dia eu não tinha mais igreja, eu não tinha mais salário, eu não tinha nem casa para morar. Essa noite foi filmada e foi tirado um breve momento dessa transição, que de alguma forma alguém postou e viralizou sobre um canal de um youtuber famoso no meio evangélico, porque ele só bate nos pastores. Eu sou o único vídeo ao qual ele elogia um pastor. Isso viralizou, já tem mais de 500 mil de visualizações. Eu recebo todos os dias, até hoje, mensagens de pastores do mundo inteiro, não só do Brasil. Todos os dias eu abro, tem mensagem no meu Instagram, tem mensagem no Facebook, tem pessoas querendo falar comigo. E sabe o que eu tenho ouvido por aí? Senhor, me ajuda, pastor, me ajuda, que eu preciso tirar do meu coração a raiz de amargura, a tristeza do que o ministério me causou. E sabe o que eu falo? Deixa de ser pastor, seja ovelha. Seja ovelha, não tenha medo. Eu recomecei do zero o ministério no Brasil, mas os meus filhos espirituais da Argentina e no Uruguai não me abandonaram. Hoje eu sou ainda pastor presidente no Uruguai, na Argentina.
E a causa desse vídeo, estou dando mentoria a pastores em vários lugares, ajudando muitos ministérios. Porque um dia eu resolvi não olhar para o meu cargo, para os meus anos de pastor, presidente, mas continuar ouvindo a voz do bom pastor. Hoje eu sou honrado na minha cidade, sou presidente do conselho. Hoje eu faço parte de uma convenção de amigos. Na nossa convenção em Manaus, eu estive presente com a minha esposa e foi uma redenção para mim e para o coração dela. O pai dela foi 26 anos pastor nessa cidade de Sapucaia. Pai dela foi presidente da convenção estadual das Assembleias de Deus. E nós ainda nos sentimos um pouco entristecidos no coração. Mas lá em Manaus, no ano passado, nós recebemos uma redenção de amor. O Senhor me dizendo: é assim que eu te quero sempre, ouvindo a minha voz. E a minha oração antes de entrar no meu gabinete é sempre essa, pastor Ezequiel. Eu digo: Senhor, se eu tenho que voltar a evangelizar dentro da Botafogo, no formigueiro, eu volto todos os dias. Eu vou para o Trenzub com os jovens, eu vou para os bairros, para os valados, mas eu quero ser, Senhor, tua ovelha. Não importa já a idade que eu tenho, tempo de fé, o título que tu me deste, Pai, eu sou tua ovelha. Tu és o grande pastor, e a ti, Senhor, eu dedico a minha vida, a honra, a glória, para todo sempre. Olha, se a nossa resposta é positiva a essa questão, eu tenho certeza que você é uma ovelha que está aqui nessa manhã. Se ama a Deus e busca praticar a sua vontade, e seu caráter tem sido transformado a cada dia, porque estamos no processo, então você é um discípulo dele. Se for negativo, você não é sua ovelha. É um perigo isso, porque se torna uma presa fácil para o lobo, para o ladrão, para o inimigo. Nós somos pastores, continuando sendo ovelhas, e precisamos que ele nos conduza. Sempre que Jesus olhava as multidões, diz que certa vez ele olhou e disse: meu Deus, ele ficou compadecido das pessoas, porque eram como ovelhas sem pastor, sozinhas, perdidas, aflitas. E por mais que nos consideremos pastores experientes, capazes, autossuficientes, independentes, precisamos uns dos outros, precisamos da convenção, precisamos de coberturas idôneas. Se seguirmos o bom pastor, teremos intimidade com ele e desfrutaremos de vida abundante e segurança. O Salmo 23 é tão lindo e fala do bom pastor. E tem coisas que esse salmo fala, e já no primeiro versículo diz: nada me faltará. Irmão, eu profetizo nessa manhã provisão sobre a tua vida, sobre o teu ministério. O que não faltará, pastor? Versículos 2 e 3: não faltará descanso. Versículo 3: não faltará direção. Versículo 4: não faltará proteção. Versículo 5 do Salmo 23: não faltará unção. Versículo 6: não faltará aceitação. Versículo 6: não faltará a presença eterna do Senhor. E para concluir, Paulo escreve aos Romanos 8:32, algo impressionante, diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Por que essa preocupação demasiada? Por que essa aflição e essa angústia? Esse é o tempo que Deus quer levantar homens cheios de humildade, não perfil, não fachada, coração humilde. O Senhor diz, o bom pastor diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que Deus abençoe a todos. Boa convenção a todos, em nome de Jesus.